A leitura preliminar do livro Fonte Viva, escrito pelo Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Tem o título de Renova-te Sempre. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Cada dia tem a sua lição. Cada experiência deixa o valor que lhe corresponde. Cada problema obedece a determinado objetivo. Há criaturas que, torturadas por temores contemporâneos, proclamam a inconformação que as possui à frente da enfermidade ou da pobreza, da desilusão ou da velhice. Não faltam no campo da luta cotidiana os que fogem espetacularmente dos deveres que lhe cabem, procurando na desistência do bom combate e no gradual acordo com a morte a paz que não podem encontrar. Lembra-te de que as civilizações se sucedem no mundo há milhares de anos e que os homens, por mais felizes e por mais poderosos, foram constrangidos à perda do veículo da carne para acerto de contas morais com a eternidade. Ainda que a prova te pareça invencível ou que a dor te afigure insuperável, não te retires da posição de lidador em que a providência divina te colocou. Recorda que amanhã o dia voltará ao seu campo de trabalho. Permanece firme ao teu setor de serviço, educando o pensamento na aceitação da vontade de Deus. A moléstia pode ser uma intimação transitória e salutar da justiça celeste. A escassez de recurso terrestre é sempre um obstáculo educativo. O desapontamento recebido com fervorosa coragem é trabalho da seleção do Senhor em nosso benefício. A sonectude do corpo físico é fixação da sabedoria para a felicidade eterna. Seja otimista e diligente no bem. Entre a confiança e a alegria, seja otimista e diligente no bem, entre a confiança e a alegria, porque, enquanto o envoltório da carne se corrompe, pouco a pouco, a alma imperecível se renova, de momento a momento, para a vida imortal. Boa noite a todos, boa noite a vocês que nos acompanham pela internet, de suas residências. Vamos iniciar então o nosso evangelho de hoje, agradecendo a Deus, que é o nosso Criador, a Jesus, nosso querido Mestre, por mais essa oportunidade de estarmos reunidos nesse dia lindo para realizarmos o estudo do Evangelho, que foi um dos ensinamentos de Jesus. Agradecidos, oramos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos ofende. E não nos deixe cair em tentação, e livrai-nos sempre do mal. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz nos envolva. Boa noite a você que está nos acompanhando pelas redes sociais. Hoje nós continuamos a falar sobre o perdão a partir de uma mensagem do apóstolo Paulo, colocada por Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo início diz o seguinte: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar-lhes provas de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se está tornando melhor. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus os perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se tiverdes rigor mesmo para como a ofensa leva,
leve, como quereis que Deus esqueça que a cada dia tendes mais necessidade de indulgência? Então, aqui, Paulo nos coloca a respeito de que devemos perdoar para que possamos ser perdoados por Deus. É a lei de causa e efeito, onde o perdão que nos foi trazido por Jesus ameniza também as nossas faltas a partir do momento em que nós somos aí condescendentes com as faltas alheias. Mas é importante a gente lembrar que por que é difícil perdoar? Porque a nossa civilização, somente há 2000 anos atrás, Jesus nos trouxe ou amenizou a lei de Talião, ou seja, olho por olho, dente por dente. Era a lei que vigia na humanidade há mais de 20 mil anos, então por isso que nós temos aí tanta dificuldade de aceitar os ensinamentos de Jesus, principalmente no perdão. E olha que Pedro, que era um dos apóstolos, também tinha dificuldade de perdoar, tanto que perguntou a Jesus quantas vezes deveria perdoar. E a resposta do mestre foi: perdoar 70 vezes, 7 vezes. Ou seja, perdoar ilimitadamente. Só que, infelizmente, nós ainda temos muita dificuldade de perdoar, porque o perdão, ele necessita de que nós abdiquemos dos nossos maiores defeitos, ou que são o orgulho e o egoísmo, que normalmente quando alguém nos ofende, com ou sem razão, ele ataca o nosso orgulho. E por egoísmo, nós ainda queremos responder na mesma moeda. Mas, como diz Paulo, perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo. Vamos analisar por que Jesus nos trouxe o perdão. Ele nos recomendou o perdão há 2000 anos atrás, porque ele veio nos trazer uma evolução na lei divina. Moisés, que iniciou para nós a existência do Deus único e também nos trouxe as leis civis, que precisavam ser rígidas, porque nós éramos aí bárbaros, um pouquinho mais do que alguns animais civilizados. Estávamos no começo da nossa caminhada, então precisávamos do castigo. Agora, Jesus trouxe a lei de amor, pedindo para que a gente ame. Então, se nós quisermos colocar em prática a lei de amor, um dos requisitos é o perdão. Ah, mas eu fui ofendido, eu preciso perdoar? Sim, porque enquanto nós não perdoamos, nós ficamos ligados, nós ficamos imantados a quem nos agrediu. E, muitas vezes, esse relacionamento conturbado, esse ódio, ele transcende a vida atual. E nós vamos para a espiritualidade com mais um inimigo, que no futuro pode se transformar num obsessor nosso, e nós também podemos nos transformar num obsessor dele. Então, a partir do momento que nós perdoarmos, nós estamos nos desligando daquele problema para quê? Para continuar em frente. Então, por isso que é importante, é necessário perdoar, mas por isso que é tão difícil perdoar, porque nós ainda somos espíritos bastante atrasados espiritualmente e, infelizmente, a cultura do planeta ainda é uma cultura de vingança, do olho por olho e dente por dente. Então, aqueles que seguem o exemplo de Jesus e procuram colocar em prática o exemplo de Jesus, muitas vezes são chamados de covardes. Por quê? Porque não têm coragem de devolver na mesma moeda. Então, por isso que o perdão é importante. Além de ser importante,
o perdão também tem o significado de maturidade espiritual, ou seja, quando nós nos transformamos para melhor, nós aprendemos a perdoar, nós aprendemos a ser tolerantes, nós aprendemos a ser misericordiosos e começamos a colocar em prática aquilo que Allan Kardec coloca aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, que são os caracteres do homem de bem, e que também está lá nas leis morais, onde Allan Kardec também nos coloca inicialmente o que é o homem de bem. Então, o homem de bem é alguém que perdoa, é alguém que ama seus semelhantes. Por isso que é importante, por isso que é necessário nós perdoar. E é uma pergunta interessante que a gente faz. É possível perdoar alguém e alegrar-se por algum mal que lhe advenha? Isso aqui é algo que nós fazemos a miúde, né? A gente diz que perdoa, mas quando aquela pessoa sofre alguma coisa, bem feito, não é assim que nós dizemos? Então, isso é perdão? Não. Esse não é o perdão verdadeiro, é o perdão da boca para fora. Porque o nosso espírito, a nossa mente, ainda não conseguiu perdoar. E uma outra questão que faz. Então, o que é o verdadeiro perdão? Verdadeiro perdão é aquele que coloca um véu sobre o passado e esquece. Não fica relembrando dos acontecimentos. Ele esquece as mágoas, elimina as queixas e aí faz o quê? Ele possibilita uma convivência fraterna, porque a convivência fraterna, ela se encontra numa das leis morais, que é a lei de sociedade, ou seja, nós precisamos viver em sociedade para sermos mais fraternos uns com os outros e também para aprendermos a conviver como irmãos. Obrigado. Vamos fazer agora a nossa irradiação, lembrando daqueles que necessitam do nosso perdão, que ainda nós não perdoamos. Vamos iniciar o processo através de uma oração para eles. Agradecidos por esse Evangelho, pedimos a Deus, Jesus, a espiritualidade responsável por esse trabalho, que nos dê sabedoria, boa vontade, para que possamos colocar em nossa vida, em nossa vivência, todos esses ensinamentos deste Evangelho. Saber perdoar, sabendo perdoar, saber amar. E assim a gente encerra o Evangelho de hoje, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, e livra-nos sempre do mal. Que assim seja. Uma boa noite a todos.